Bom, galera, então vamos lá. Essa é a nossa aula 1.1 do nosso curso de Adobe Lightroom, tá? Um curso de edição de imagem para fotógrafos. Nessa primeira aula a gente vai falar sobre a ferramenta Crop, a ferramenta de corte. Vou falar sobre regras de composição, sobre coisas que são legais ou não fazer nessa ferramenta. Bom, sem mais delongas, vamos lá, tá certo? Bom, galera, vamos lá então. A ideia hoje, então, é falar sobre crop, tá? Sobre corte. Essa ferramenta que fica aqui na lateral direita do meu cursor, tá? A gente está aqui na ferramenta de revelação. Por que revelação? Tudo que se pensa em fazer numa fotografia dentro de um laboratório fotográfico é feito pelo Lightroom, tá? Então a gente vai ter, nessa situação aqui, corte, vai ter aumento de nitidez, diminuição, vai clarear, escurecer, tirar sombra, tirar saturação, modificar coloração. Então tudo que se fazia dentro de um laboratório fotográfico vai ser feito na área de revelação do meu programa, tá bom? Vamos falar propriamente aqui da ferramenta corte, tá? O atalho para a ferramenta corte é a tecla R, tá? Tecla R aciona a ferramenta de corte. Uma vez clicado nela, vai aparecer essa grelha, tá bom? Essa grelha eu posso mudar se caso eu ache necessário. Então, dependendo da forma como eu quero cortar a minha fotografia, se eu quero cortar ela com regra dos terços, se eu quero cortar ela com outras regras, né, com Fibonacci, se eu quero colocar uma grelha para fotografar estilo e deixar tudo muito mais alinhado, eu tenho diversas possibilidades, tá bom? A gente já vai falar sobre elas. Quando eu clico também na ferramenta de corte, o Lightroom é um dos únicos programas que a ferramenta de corte não é destrutiva. O que eu quero dizer com isso? Se, por exemplo, eu cortei minha imagem um bom tanto, né? Vamos dizer que eu quero cortar aqui minha imagem. Dou OK, minha imagem está cortada. Se por algum motivo eu desistir desse corte, se eu quiser retornar nessa situação, eu simplesmente clico de novo na ferramenta e toda a lateral que eu tinha cortado, ela permanece no meu arquivo original, tá? Então eu posso voltar quando eu quiser. Eu posso desistir desse corte, posso cortar, reenquadrar novamente sem ter problema nenhum. Ela não joga fora a lateral da minha foto cortada. Então isso é muito bacana, é um dos únicos programas que tem uma ferramenta de corte não destrutiva, tá bom? Aqui na lateralzinha, quando a gente clica na ferramenta de corte, né? Vou tirar a seleção dela, eu tenho todo o meu painel de edição de fotografia, tá? Quando eu clico na ferramenta de corte, eu fecho a janela aqui só para não ficar tão confuso, só um minutinho. Quando eu clico na ferramenta de corte, vocês notem que abre essa aba para mim, tá? O que a gente tem nessa aba? A primeira situação aqui seria se eu quero deixar a foto original, como ela sai da minha câmera, ou se eu quero colocar uma proporção nela, tá? O que seria? Eu quero fotografar e colocar essa foto no Instagram. Eu sei que fotos do Instagram é 1:1, tá? Cliquei aqui, o corte da minha foto automaticamente fica quadrado. Esse quadrado pode ser diversos tamanhos, pode ser 15x15, 30x30, 10x10, não tem problema. Quando a gente mexe nessa lateral, a gente está falando de proporção, tá bom? Quando a gente vai lembrar lá, quando a gente estava no colégio, é o MMC, é o mínimo multiplicador comum, tá? Como que a foto sai da minha câmera? Geralmente, né, em todas as nossas câmeras, pelo menos as DSLRs, celular a gente pode mudar o formato da fotografia, mas a DSLR fotografa com um padrão de 10x15, né? Então, o que acontece? Se eu clicar aqui na lateral, eu vou ter padrões pré-estabelecidos e vou ter também a oportunidade de escolher um padrão. Então, ó, eu vou voltar aqui no redefinir, do jeito que o corte estava desde o início. Tá? Cliquei aqui em redefinir. Eu vendi essa fotografia para um cliente, mas por cuidado eu perguntei para ele, viu, como que você quer que revelar essa fotografia?
De repente foi um evento menor, não quer ter fotolivro, quer fazer revelação mesmo dessa fotografia. Daí meu cliente foi lá e falou, eu quero fotografar, eu quero revelar essa foto no tamanho 10x15. Perfeito. 10x15 é o padrão que sai da nossa máquina fotográfica. Eu não preciso mexer em nada. É só mandar para o cliente nesse tamanho, tá perfeito, não vai ter aquela borda branca na revelação. Ednilson, mas eu quero revelar essa foto num tamanho de 15x21. Já é diferente. Quando eu quero revelar essa foto no tamanho 15x21, eu venho aqui em original e posso colocar aqui, inserir personalizado. Eu tenho 15x21 aqui em proporção do MMC, mas eu não quero fazer conta, né? Meu negócio é arte, não é matemática. Eu quero vir aqui e inserir personalizado. Cliquei e vou digitar aqui, 15. Opa, que eu não estou vendo o teclado. 15. Espera só um minutinho que eu vou sair da tela aqui, tá? Por 21. Cliquei 15x21. Note que eu tenho duas laterais aqui na minha fotografia, né? Duas laterais escuras. Essa lateral escura não faz parte mais da minha fotografia. Quando eu der um Enter aqui, note que a proporção de corte é diferente do 10x15. Se eu mandar revelar, se eu mandar uma fotografia 10x15 para ser revelada no tamanho de 15x21, com certeza a foto vai vir com manchas brancas, né, com faixas brancas nas laterais, ou a pessoa que for fazer a revelação vai acabar cortando um pedaço do rodapé da fotografia para deixar ela proporcional, tá? Se é uma empresa boa, vai ligar para você e falar, olha, a foto não está na proporção correta, a gente pode corrigir? Nem sempre a empresa é boa, né? A gente trabalha aqui em Sorocaba com a Matrix, que a Matrix é fantástica. Se você manda alguma coisinha errada, o pessoal revisa, olha e acaba vindo e liga, pergunta, olha, não está legal, a gente pode mudar, ou você pode mudar e mandar de volta, mas caso contrário, sempre manda na empresa que você for revelar na proporção correta, tá? Ednilson, eu quero pegar minha fotografia e quero daqui mandar para o Instagram, tá bom? Instagram, 1x1. As fotos do Instagram têm um perfil quadrado, tá? Cliquei, tá quadrado. Estou perdendo alguma coisa em qualidade na fotografia? Tecnicamente não. É simplesmente você pegar uma fotografia de um tamanho X e pegar uma tesoura e cortar as laterais, né? Eu vou apertar a tecla I para você ver o tamanho da fotografia. Na lateral aqui está o corte, tá? E aqui o número de pixels que tem minha fotografia. Então, quanto maior ela for, maior o tamanho do arquivo, tá? Quanto menor ela for, menor o tamanho do arquivo. Essa foto já está num arquivo bem baixo, que eu estou usando só para aula, tá? Mas normalmente essa numeração aqui é perto de 6.000 por 4.000, tá? No corte original da fotografia. Vou redefinir ela aqui, Essa fotografia, por exemplo, é foto que eu uso para rede social. Então o que eu fiz? O corte dela já é 2048 pixels por 1365. Né? Tem variações, esse está 67, não tem problema nenhum. Mas é o tamanho que o Facebook vai aceitar com uma qualidade excelente. Tá ok? Então, se eu quero modificar o corte da minha fotografia, eu posso escolher já presets que o Lightroom tem, ou eu posso simplesmente colocar aqui, inserir personalizado e cortar do tamanho que eu acho bacana, tá bom? Tranquilo? Vamos fechar aqui a ferramenta. Outra coisa que eu tenho que tomar muito cuidado quando eu for cortar uma fotografia é o seguinte: esse cadeadinho aqui, ele sempre tem que estar fechado. Por quê? Quando eu vou diminuir uma fotografia, né, peguei na lateral e arrastei para o centro da foto, ela diminui proporcionalmente, tá? Se eu pegar aqui, no canto, no meio, na parte inferior, ela está diminuindo proporcionalmente, tá? Quando eu mandar revelar essa fotografia com um tamanho proporcional, eu não vou enfrentar problema nenhum na empresa que vai fazer a revelação para mim. Porém, se esse cadeado tiver aberto, olha o que ela deixa eu fazer, né?
Digamos que eu abri, eu quero cortar ela aqui, ó. Tá vendo que eu cortei e as laterais não diminuíram também? Se eu pegar essa foto, ela tem aqui um tamanho que não é proporção de corte. O que não é proporção de corte? Ela não tem uma proporção de revelação, tá? De novo, eu não sei quanto tem de proporção essa lateral e nem sei quanto tem de proporção o tanto que eu tirei da minha fotografia. Então eu não posso ligar ou mandar por e-mail para uma empresa que vai fazer a revelação para mim. Ah, eu quero essa foto 10x15. Provavelmente eles vão revelar aqui por 15, mas aqui já não deve ter 10, né? Deve ter uns 8, 7,5. Então, como não tem proporção de corte essa foto, a revelação se torna complicada. Ah, eu achei que ficou lindo assim, tá? Tudo bem, bonito é uma coisa, mas se a gente for pensar na parte profissional, essa foto vai complicar a vida da gente, porque de repente o cliente quer essa foto exatamente assim. Como que eu mando revelar, né? Então, sempre que eu for fotografar, sempre que eu for editar, né, não fotografar, sempre que eu for editar, eu tenho que pensar na pós, né, na venda dessa fotografia. Então, eu estou fotografando para mim, mesmo assim não acho bacana. Um dia a gente vai pensar em revelar, e fora de proporção não é bacana. Fechei o cadeadinho, olha que magnífico, ó. Cortei, perdi laterais, mas essa foto tem qualquer padrão de corte que eu queira, tá ok? Segunda coisa que eu tenho ainda no mural de trabalho da minha ferramenta crop, minha ferramenta corte. Eu tenho o braço quebrado, eu tenho bastante problema de fotografar assim, principalmente no final do evento. Eu começo a ficar cansado, né? E olha como a foto está torta. O Ricardo, que fotografa comigo, sabe que final de evento, minha foto começa a ficar bem torta, né? Final de evento que eu falo, um casamento que a gente fotografou por 12 horas e acaba que cansa mesmo o braço, tá? O que tem de legal dentro da ferramenta de corte, né? Aqui eu tenho a ferramenta de ângulo, que eu posso modificar o ângulo da minha fotografia, até deixar o horizonte bem certinho, né? O que eu vou me basear aqui, ó? Eu tenho uma reta aqui, daqui até aqui eu tenho um ponto que é uma reta. Eu vou tentar deixar bem certinho para minha foto ficar com um esquadro, né? Bem bacana. Se eu não tenho, né? Ou se eu não tenho um olho tão aprimorado, ou se eu estou com preguiça de fazer, eu posso clicar aqui no automático. O automático vai alinhar a foto para mim de maneira automática. Isso é fantástico. Na maioria das vezes ele acerta. Na grande maioria das vezes. Às vezes a foto tem um complicado, às vezes é uma árvore que nasceu torta, ele vai se confundir, mas na grande maioria das vezes, estou com a foto torta, cliquei no automático, ele deu uma foto retinha para mim. Bacana? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre composição, tá? Dentro do Lightroom, eu sempre converso muito com todo mundo que eu dou aula, tenho uma conversa bem longa sobre como cortar uma fotografia, né? A regra mais famosa no corte da fotografia é a regra dos terços. O que seria a regra dos terços? A junção, né? Esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto da fotografia são os pontos mais importantes. Na realidade, nem essa daqui. Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto são as regras são o ponto mais nobre da minha fotografia, tá? Então deixa eu achar uma fotografia aqui para a gente conversar sobre ela. Ó. Então, o que seria bacana na regra dos terços? Olha eu cortando assim, o cadeadinho tá certo. Deixar sempre o ponto nobre o meu tema, tá? Ele pode ser no canto superior esquerdo, no canto superior direito, né? Depende da linguagem que eu quero falar. Essa foto, por exemplo, é uma foto que é só a silhueta, né? É um contra. Então o que eu fiz? Eu deixei o meu casal no ponto mais nobre da minha fotografia e eu tenho toda uma leitura fotográfica para fazer aqui ainda, tá bom? É uma regra que é bem bacana, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso daí e detalhes que a gente pode pensar ou não sobre isso daí, tá? Vamos pensar em outro caso, ó. Eu tenho aqui, ó, um casamento, um making off. Espera aí que eu
Não estou vendo meu teclado, pronto. Olha, eu tenho novamente, ó, a situação bem importante aqui do meu caso, né, do que eu quis mostrar na minha fotografia, na regra dos terços, que é a noiva olhando para o seu vestido. Eu ainda estou compondo com um lustre aqui, né, um candelabro, que as velas não estavam acesas, senão ia ficar mais legal ainda. Então eu tenho uma leitura de imagem bem bacana aqui. Ó. Eu consegui direcionar o olhar da pessoa para os pontos mais importantes da minha fotografia. Por que direcionar? Tá? Tem uma outra regra aqui, que é o Fibonacci. Eu vou até deixar um vídeo na descrição. Eu estou apertando a tecla O para mudar o tipo de composição que eu quero usar na minha fotografia. E se eu apertar Shift, essa composição vai mudando também. Olha que bacana. O que eu tenho aqui na minha foto? Eu tenho uma linha que me leva, né, simploriamente falando, uma linha que me leva ao ponto mais importante da minha fotografia. E olha que bacana, eu tenho até uma linha mais escura, né, um canto mais escuro na lateral da minha foto, levando para o ponto principal da fotografia. Isso é muito bacana. Vamos voltar naquela outra foto. Ó. O meu ponto principal está aqui, Shift O. Olha o Fibonacci, exatamente, ó. Fez a lateral do barco certinha, percorreu e entrou. Eu vou deixar um link na descrição de um vídeo da Disney, muito simples, bem curtinho, no YouTube, que fala bastante, né, sobre regra dos terços, fala sobre Fibonacci de uma maneira bem lúdica, tá? Olha uma outra foto aqui, ó. Olha que bacana. Eu deixei esse lustre, né, como ponto principal da minha fotografia. Por quê? Olha que interessante, quando a gente compõe essa fotografia, né, de uma forma técnica, e a técnica às vezes não tem nada a ver com a beleza, gente, mas de uma forma técnica, a gente direciona o olhar da pessoa, né, do cliente, para o interessante. Então eu tenho esse lustre que é muito bonito na fotografia, está bem iluminado, eu tenho uma linha, né, levando para a noiva, mas olha que bacana. Quando a gente, vou até dar Enter aqui, ó. Quando a gente lê essa foto, a visão fica presa nesse momento aqui. Então eu fui daqui até a noiva. Note que a igreja não está tão cheia. É uma igreja, né? Por mais que a igreja seja pequena, é um casamento bem reduzido, né? Foi um casamento lindo, mas bem reduzido. Olha como está vazio essa lateral, esse banco está vazio. Mas como induziu o olhar do meu cliente para essa lateral, né? E levando até a noiva. Olha como essa informação da igreja vazia teve menos importância nesse momento, tá? Então, quando a gente fala sobre regras, sobre modos de cortar, modos de ver uma fotografia, a gente está simplesmente falando de cortar para reenquadrar, e sim para induzir o olhar do cliente para aquilo que é importante ou não, tá bom? A gente vai falar depois mais um pouquinho sobre isso daí, ou às vezes eu vou gravar um vídeo especificamente falando sobre isso daí, tá bom? Vamos para uma outra regra, tecla O, tá bom? Eu vou mudar, olha que bacana isso daqui, ó. Qual que é a ideia? Você está vendo que eu tenho linhas laterais que me levam para o centro da fotografia? Vamos pensar novamente, os pontos mais nobres da minha fotografia são as junções das linhas, tá bom? Então eu estou levando o olhar justamente para o meio da foto. Qual que é a diferença dessa da regra dos terços? A regra dos terços eu fiz uma composição, né? E coloquei a minha foto, o ponto principal, em junções de linhas. Mas aqui eu tenho um caminho que valoriza muito a minha foto. Se eu fizesse isso aqui, por exemplo, ó, eu empobreceria ela. Tá? Então, aqui, como eu tenho linhas que me levam para o centro da fotografia, né? Eu tenho esse corredor, eu tenho esse lustre puxando o meu olhar para o centro, maravilhoso. Vamos mudar de foto, ó. Tá vendo aqui, ó? Por mais que aqui esteja um efeito de Photoshop, foi espelhado o galho, eu tenho linhas que me levam para o centro da fotografia. Então, tecnicamente, a foto fica bem valorizada. Ó, uma nova foto, ó. Eu tenho um barco compondo e levando o olhar para o centro da fotografia. Então sempre quando eu
tenho algo, me levanto para o centro da fotografia, e isso vai valorizar muito, muito. Às vezes eu não tenho, às vezes eu crio esse ponto de referência que me leva para o centro. Aqui é o casamento da Marcélia, né, uma fotógrafa, ela casou com o Tuco, que um casal maravilhoso, são super fotógrafos aí, lindo o trabalho deles. Olha que bacana, ó. A igreja tem linhas retas, né? Eu poderia colocar ela na lateral aqui e fazer uma regra dos terços. Eu até fiz, tem até outra foto que eu fiz. Mas olha o vestido dela, como faz levar, né? As laterais do vestido faz levar para o rosto dela. Valoriza demais a foto, né? Então, qual que é a minha decisão? Vou pôr o meu pessoal, né? Vou pôr meu cliente, meu modelo no meio da foto. Se eu tiver linhas para que leve o modelo para o meio da foto, perfeito. Se eu não tiver linhas que levem, olha como a regra dos terços fica muito mais valorizada. Aqui, ó, eu tenho uma composição, vou diminuir um pouquinho só, eu tenho uma composição diferente. Ó. Eu tenho uma luz, se eu colocasse eles aqui no meio da foto, opa, deixa eu fechar o cadeadinho aqui. Não valorizaria tanto, porque eu tenho uma luz saindo daqui que está fazendo eu percorrer pela minha fotografia. Se eu deixar o casal bem no meio, o casal não, o pai e a filha, foi um aniversário de 15 anos, foi lindo, lindo. Tá? Se eu deixar bem no meio, não valoriza tanto. Olha como eu tenho uma luz que faz me levar, né? Faz eu caminhar, percorrer meu olho pela fotografia e ela está no ponto principal. Então, gente, coisas assim são muito, muito bacanas. Olha aqui de novo a Marcele, regra dos terços. Não está exatamente, não tem problema, tá? É só para a gente ter uma ideia de composição. Olha que sorriso lindo que ela tá e ganhou a flor. Está muito valorizado o corte, né? O que eu tenho para dizer? Corte valorizado não quer dizer foto bonita, tá? A gente está falando da parte técnica da fotografia. Por que a gente está falando da parte técnica da fotografia? Vamos pensar o seguinte, o olho humano vê muita, muita, muita foto por dia, mas muita, né? A gente está no Instagram, está no Facebook, a gente está vendo imagem o dia todo, tá? Quando a gente vê padrões matemáticos, inclusive, de composição, dá um conforto para o cérebro, né? Então a gente está vendo um montão de fotos lá no feed de notícias, está percorrendo o feed de notícias. Deixa eu só mudar a câmera para conversar um pouquinho sobre isso. Espera aí um minutinho. Bom, gente, como eu estava falando é o seguinte, né? Como a gente trabalha com fotografia, né? E mesmo que não trabalha, fica o dia inteiro aqui no Facebook, no Instagram, no celular, procurando foto, olhando comida, olhando foto, olhando referência, né? A gente trabalha com fotografia principalmente, a gente tem que procurar muito referência, né? O que tem de novidade, o que não tem, de corte, de angulação, de iluminação, e tá lá. Vai correndo em rede social atrás de fotografia, né? O cérebro está acostumado a procurar padrões, tá? O que são padrões? São padrões matemáticos, realmente. No videozinho da Disney vai ser bem bacana, assim, vai deixar bem ilustrado o que eu estou falando, tá? Se eu vejo uma foto no Facebook e ela tem um padrão matemático, né? Ela tem um corte técnico em regra, no Fibonacci, na regra dos terços, isso, de certa maneira, agrada um pouquinho o cérebro, né? Por que agrada? Pensa numa pessoa que você foi na casa de alguém e viu um quadro. Esse quadro está torto na parede, né? Puxa vida, se você tem muita intimidade com a pessoa, você vai lá dar uma arrumadinha. Se você não tem, você não quer nem olhar. E incomoda. O cérebro não está acostumado a ver coisas fora de padrão. E quando vê, repele, né? Quando a gente está vendo uma fotografia tecnicamente bem cortada, né? Voltando a lembrar, não tem nada a ver com beleza. Ela pode estar tecnicamente bem cortada se é uma foto feia, tá? Mas quando a gente vê uma foto tecnicamente bem cortada, a chance do cérebro se sentir confortável e parar ali por um terço, um quarto de segundo para olhar aquela foto aumenta, né? E aumentando essa chance, então vamos pensar lá, a foto bem cortada, um quarto de segundo, um terço de segundo. Uma foto bem iluminada, né? A gente vai falar sobre iluminação no decorrer das aulas, mais um terço de segundo. Se tá bonita a foto, a gente ganhou um like, a gente ganhou uma curtida, a gente ganhou um comentário, a gente ganhou um compartilhamento de fotografia. E isso para o nosso cliente é muito importante, porque nosso escritório está dentro da rede social, né?
Então, agora mesmo, eu estou aqui conversando, né? No meu celular, que eu estou gravando com o celular esse vídeo para ficar mais leve, eu tenho uma grade, uma grelha, e eu estou na regra dos terços, né? Eu estou compondo a minha fotografia, né? O meu vídeo, eu estou compondo com o resto. Está aparecendo no computador, está aparecendo na tela da minha televisão, do meu monitor, mas como a gente pensa sempre em técnica, né? Se a gente assistir um jornal qualquer hoje, se a gente assistir qualquer situação que tenha técnica, né? Uma televisão boa, não digo em conteúdo, mas eu digo em direção de fotografia, um filme, você vai ver que pontos nobres são respeitados, se a foto está no meio tem linhas que levam, então todas essas situações são muito importantes para a gente, tá? Vale a pena pensar nisso na edição, porque quanto mais a gente pensa isso na edição, quando a gente leva isso para fotografar, a gente começa a compor já na fotografia e a edição fica mais simples, fica mais favorável, tá bom? Eu acho que sobre a ferramenta Crop a gente já falou um pouco. A gente vai falar muito mais sobre ela. Cada vez que a gente for começar um outro tema, a gente vai cortar uma foto antes, tá? Então, vamos finalizar por aqui para não se estender muito. Então, fechou. Esse é o nosso vídeo 1.1 da aula de edição de fotografia do Adobe Lightroom, tá bom? Galera, muito obrigado. Desculpa, eu não sou uma pessoa que está acostumada a estar do outro lado da lente, né? Eu sempre estou atrás da lente filmando, fotografando alguém, então a didática talvez não seja melhor, talvez tenha alguns probleminhas ainda que a gente vai consertando, a gente vai alinhando, vai melhorando no decorrer, mas eu acho que o conteúdo é isso aí, tá bom? Um abraço, até a próxima.